Agora o assunto é daqui do Brasil e tá dando o que falar. Vocês lembram que a gente comentou na semana passada sobre a visita de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro na prisão? Pois é, a visita não vai mais acontecer. E o detalhe interessante nessa história era a visita teria que acontecer hoje e a agenda do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo está vazia. Ou seja, ele não teve um motivo exatamente muito claro para não ir até o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que está se falando nos bastidores é que existe agora um racha entre Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, o filho que é o candidato à presidência da República. Vamos entender melhor com a Beatriz Manfredini? Oi, Bia, boa tarde, bem-vinda. Será que Flávio Bolsonaro soube da visita e falou assim: não vai não, não vai não, aqui não. Por enquanto vocês não vão ficar negociando sem a minha presença. Será, Bia? Bem-vinda. Olha, na verdade é mais para Tarcísio, Márcia, tentando soltar uma mensagem subliminar, mensagem nas entrelinhas, porque o objetivo da visita, de acordo com o Flávio, tinha virado ali uma pressão por mais apoio, viu? Boa tarde para você também, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Então, esse fato que você citou, Márcia, da agenda vazia, é um fato interessante para a gente analisar, porque na terça-feira, quando essa visita foi desmarcada, a alegação foi de que o governador teria compromissos em São Paulo. E olha, ontem à noite a agenda dele já estava vazia. E já estava rolando aqui no meu celular um burburinho de que então isso era um recado claro de Tarcísio para Flávio. Hoje pela manhã a agenda tinha apenas despachos internos, da 13h às 19h da noite. Um compromisso que poderia ser adiado ou também poderia, segundo aliados, ser feito de Brasília mesmo. O governo de São Paulo tem um escritório na capital federal e várias vezes em que foi cumprir a agenda em Brasília, inclusive para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio já despachou desse escritório. Então, o que ficou entendido, segundo membros do alto escalão do Palácio dos Bandeirantes? Que Tarcísio quis sim passar um recado muito claro para Flávio Bolsonaro e para a família Bolsonaro como um todo, de que está incomodado com as pressões para apoiar essa pré-candidatura presidencial do senador. Um pouco antes do cancelamento, Flávio veio à tona, veio ali à imprensa dizer então que essa conversa seria para acertar mais os pormenores desse apoio, que o apoio de Tarcísio deveria ser mais forte, e o governador não está gostando. Ele está estressado e, inclusive, alguns membros falam que eles têm sentido essa pressão como um tom de ameaça e também como um tom de intimidação. Foram essas as duas palavras que eu ouvi de alguns membros do alto escalão do Palácio dos Bandeirantes. E aí, justamente por isso, o Tarcísio não está gostando muito dessa história. O entendimento é que não importa o quanto o governador de São Paulo faça, mas nunca é suficiente para o clã Bolsonaro. Eu já tinha contado aqui há algumas semanas que Tarcísio de Freitas não planeja, mesmo que a conjuntura atual permaneça dessa forma, Flávio à presidência, Tarcísio à reeleição, colocar Flávio no palanque tão cedo. Esse é um plano lá para a pré-campanha, lá para o meio do ano, a partir de junho. E aí foram todos esses fatores, então, essa pressão que fez com que Tarcísio cancelasse essa visita que tinha sido pedida pelos próprios bolsonaros e deixado a agenda vazia hoje. Recado claro, então, de que ele não está gostando dessa situação. Internamente, dentro do governo de São Paulo, o entendimento é que Flávio precisa muito mais de Tarcísio do que o contrário. Para tentar a reeleição aqui em São Paulo, Tarcísio é favorito, tem boa aprovação entre o eleitorado, tem um cenário mais tranquilo, ao contrário de Flávio, que precisa de um bom palanque aqui no estado. Para a gente fechar, vale lembrar que essa visita de Tarcísio foi pedida, então, pela família, como eu falei, Bolsonaro, não pelo próprio governador, e era uma visita para o governador humanitária. Ele ia falar que está trabalhando, como a gente trouxe com exclusividade na semana passada aqui na Jovem Pan, pela prisão domiciliar do ex-presidente. Seria um tom mais amigável. Quando entendeu que ia para o tom político, então desistiu de tudo e hoje está lá no Palácio dos Bandeirantes despachando. Márcia. Bia, não tá fácil, né? Nem para o governador de São Paulo, nem para Flávio Bolsonaro, desesperado aí tentando todo o apoio possível. Obrigada pela sua análise. E tem também boa parte desse comentário da Bia e mais alguns detalhes exclusivos na nossa coluna lá na Jovem Pan News, na coluna da Beatriz Manfredini. Olha só, a gente abriu inclusive aqui, agenda vazia em dia de visita a Bolsonaro, é recado claro de Tarcísio a Flávio. Avaliam auxiliares. Então, a reportagem completa e mais detalhes exclusivos você confere no jovempan.com.br na coluna da Beatriz Manfredini.